aqui em Mossoró. Pastor José dos Santos Lira. Venezuela será para Cristo se unidos lutarmos por ela. A paz do Senhor, amados irmãos. É do alto que procede toda boa dádiva. Então vamos lá com a mãozinha levantada. Pai celestial, em nome de Jesus, subimos na escada da fé, nesta hora, até a porta do teu trono, ó nosso Deus e nosso Pai, para pedir a tua bênção, Senhor, por este trabalho e pelo que acabamos de ouvir sobre aquele país. Abre, Senhor, as janelas do céu e derrama bênçãos. Retira, ó Pai, te suplico, em nome de Jesus, a maldição que caiu sobre a culto de obra missionária. Quero com muita alegria apresentar os nossos amados obreiros que aqui se encontram. Hoje à tarde, como dissemos no início, tivemos uma boa reunião de obreiros aqui, né, com obreiros locais, obreiros do nosso campo também, e uma palavra maravilhosa da parte de Deus aos nossos corações, não é? Deus se utilizou do missionário Josemar, né, após uma palavra pastoral do pastor Miranda, com muitas experiências vividas no dia a dia da obra de Deus. O pastor Josemar, missionário em Porto, Portugal, ele também transmitiu uma palavra aos obreiros. Pastor Josemar, por favor, quero com muita alegria apresentar esse obreiro do Senhor, né? Com ele o diácono, pregador do Evangelho, nosso amado irmão Marcelo, da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, né, no vizinho estado de Pernambuco. Glórias a Deus. A igreja quer recebê-los como usam fazer os santos. Digam, amados pastores, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os demais obreiros que participaram da reunião nesta tarde retornaram às suas cidades de origem. Segunda-feira temos reunião de obreiros em Natal. Amanhã teremos batismo aqui a partir das 8 horas da manhã, e é provável que alguns obreiros, algumas lideranças não vieram hoje ao culto de missão, exatamente nesses preparativos, né? Mais de 300 candidatos descerão as águas batismais amanhã, e louvamos a Deus por tudo. É o andamento da igreja, é o dia a dia da igreja do Senhor, marchando aceleradamente, né, até o dia da vinda de Jesus Cristo nosso Senhor, e quem crê assim glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados, neste momento já ouvimos a congregação central, já ouvimos a orquestra, já ouvimos o coral Verbos, e agora vamos ouvir a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Quem veio ao culto esta noite querendo ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Viemos para ouvir a voz do Senhor nosso Deus, e queremos convidar o pregador Marcelo. Ele vai trazer a mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Glórias a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Meus amados, graças a Deus que temos este privilégio maravilhoso de estarmos juntos. Há muito tempo desejava estar com os irmãos aqui de Mossoró, e nessas nossas andanças por alguns lugares que Deus tem permitido andarmos, temos sempre compartilhado do amor de Deus, da bondade de Deus. E por onde tenho andado, eu costumo sempre dizer: o povo mais educado do Brasil é o povo do Rio Grande do Norte. Morei 5 anos ali em Santa Cruz. Na época fui secretário de missões do pastor Manuel Xavier,
nós cuidávamos do trabalho de missões de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Japi, Lajes Pintadas, São Bento também, e desenvolvemos esse trabalho ali com o pastor Manuel Xavier durante 5 anos, 2005 a 2010, e foi um dos períodos mais abençoados da minha vida. Um povo educado, um povo que gosta de ajudar, um povo que ora, que intercede, um povo lindo, o povo do Rio Grande do Norte. E nesses estados do Brasil por onde nós temos passado, eu posso dizer isso com muita segurança. Todo o Brasil é um abençoado, todo o Brasil é um lugar lindo, mas o povo do Rio Grande do Norte tem uma beleza um pouquinho melhor, mais especial, uma educação um pouquinho melhor, mais especial. Eu amo o Rio Grande do Norte em nome de Jesus, amém? E aqui encontrei o meu querido pastor Miranda, que enquanto eu estava ali em Santa Cruz, os irmãos de Santa Cruz sempre me falaram muito bem do pastor Miranda, da devoção, da integridade, do trabalho, do envolvimento, e assim a cidade de Santa Cruz guarda excelentes recordações do pastor Miranda, e eu fiquei muito feliz em poder encontrá-lo pessoalmente aqui em Mossoró. Foi uma alegria muito grande também, pastor Miranda. Também o pastor Vicente, esse homem de Deus que assessora o nosso querido pastor Miranda, desse trabalho tão bonito, e encontrar também o meu querido pastor Lira. Ali o pastor Lira, eu gosto sempre de dizer isso. Quando eu era novo convertido, eu tinha saído da presbiteriana, ido para a Assembleia de Deus, e aí eu estava me acostumando assim com o Pentecoste, com a Assembleia de Deus. Me converti na presbiteriana. Aí chegou o pastor Lira lá na Assembleia de Deus, nosso bairro, fazendo um trabalho de escatologia. Eu sabia lá o que era escatologia, e então ele deu uma semana de estudos sobre escatologia, um trabalho muito lindo. E todo dia Jesus batizava 10, 15, 20, 30, 10, 15, 20, 30, né? E eu não sabia, ele me contou que no período dele que ele passou lá, Jesus batizou aproximadamente 1000 irmãos no Espírito Santo de Deus. E foi uma coisa linda, foi um momento extraordinário. E eu entrei nesse manto, gostei do Pentecostes, estou até hoje na Assembleia de Deus. Glória a Deus. E amo estar na Assembleia de Deus. Eu era presbiteriano, calvinista, Assembleia presbiteriana, orei a Deus, perguntei a Deus se ele me queria na Assembleia ou na presbiteriana. Vim para cá, gostei e estou até hoje dando glória a Deus e falando línguas estranhas, irmão. E quero apenas externar isso aos irmãos. Também conosco está o nosso pastor Josemar. Nesse período agora em que nós estamos hoje, eu deveria estar lá em Portugal. Felipe está lá na banca vendendo material que ajuda o pastor Josemar lá na banca. Nós iríamos a Portugal visitar o pastor Josemar e visitar o missionário Anderson. Aqui nós temos um carinho, um respeito muito grande. Porém, o pastor Josemar precisou vir ao Brasil, então nós aguardamos só no próximo ano é que nós estaremos ali voltando a Portugal e a Espanha. Quem sabe no período que o pastor Miranda, o pastor Vicente, o pastor Lira esteja lá também, e vai ser uma bênção. Amém? Mas abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, por gentileza. Atos capítulo 9, e creio que Deus tem algo reservado aos nossos corações. Atos capítulo 9 e eu sinceramente fiquei surpreso com a oportunidade, e não é fácil. Todas as vezes que nós tomamos o púlpito da igreja, as pernas não ajudam, elas insistem em bater, o estômago assim daquele embrulho, né? Todas as vezes. Por que, irmão Marcelo? O senhor é novo convertido? Não é, irmão. É porque eu aprendi com os meus patriarcas da Assembleia de Deus que ninguém vem à igreja ouvir pregador. O povo vem à igreja ouvir a voz de Deus. O pregador, para ser um canal de Deus para a igreja, precisa descer. Deus não usa orgulhoso, Deus não usa prepotente, Deus não usa vaidoso. Ou se humilha, ou não tem a bênção de Deus na sua vida. Você concorda? Diga glória a Deus. Atos capítulo 9, e os irmãos me permitam usar o tablet, é porque eu estou com catarata precoce, eu tenho que fazer uma cirurgia, então a letra do tablet fica maior, não é Zap nem Facebook, amados, é realmente a letra que fica maior para mim, fica mais fácil para eu enxergar, então os irmãos me perdoem. Atos capítulo 9 nos conta a história da conversão do apóstolo Paulo, e eu quero fazer menção de um versículo, do versículo 4 e do versículo 5.
Atos 9, versículos 4 e 5. Prometo que vou acabar no tempo certo. Já estou aqui com o meu relógio aqui me ajudando. Já programei o despertador do relógio para não passar da hora. Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. Neste culto de missões tão maravilhoso, onde estamos aqui reunidos para tratar sobre missões. Esse versículo, para mim, tem uma mensagem muito forte a respeito de missões. Para os jovens, para as crianças, para os irmãos, para os obreiros, para todos aqueles que fazem a obra do Senhor. Quem achou, diga aleluia. Atos capítulo 9, versículo 4 e 5 dizem: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Permaneça com sua Bíblia aberta. Esse encontro de Jesus com Saulo traz-nos uma palavra que tem tudo a ver com missões. Se você estuda missões, ou melhor, se você faz missões, se você é um verdadeiro missionário de Cristo, quer seja em Mossoró, quer seja nos distritos, nos grotões, quer seja nas regiões áridas, ou quer seja aqui no Piauí, os dois estados menos evangelizados do Brasil, Piauí e Rio Grande do Sul. Os dois estados menos evangelizados, segundo o IBGE. O último relato que eu tenho, eu não tenho o atual, mas o penúltimo relato do IBGE que eu tenho, ele dá conta que os dois estados menos evangelizados no Brasil, Rio Grande do Sul e Piauí. Eu tinha dúvidas, Rio Grande do Sul, até que eu fui lá. E andando pelas cidades, andando ali pelas grandes cidades, depois de Porto Alegre, entrando ali no sentido Caxias do Sul, você encontra mais terreiros de macumba do que igrejas no Rio Grande do Sul. São Leopoldo, Caxias e todas as cidades importantes que você entra, vai entrando para dentro do Rio Grande do Sul, você encontra mais lugares de espiritualismo do que mesmo casas de adoração a Deus. E no mundo todo nós vemos essa carência. No Brasil também existe isso. E quando eu leio esse texto, ele me chamou muito o desejo e a intenção, e Deus me falou fortemente, porque às vezes nós não entendemos contra quem nós estamos lutando quando estamos fazendo missões. Às vezes nós pensamos que fazendo a obra de Deus, a nossa luta é contra o dirigente que diz: você não tem chamada. Às vezes pensamos que a nossa luta, eu quero fazer missões, eu quero pregar o Evangelho de Cristo. E às vezes pensamos que o nosso oponente, o nosso inimigo, a oposição é o líder, é um obreiro mais velho, é alguém que olha para você e diz: eu não acho que você tem chamada de Deus. E aí às vezes nós desfocamos os olhos, a visão e o entendimento para alguém de carne e osso, e não entendemos qual é a maior oposição à pregação do Evangelho. Quem é o nosso maior inimigo? O maior problema que nós encontramos no trabalho de missões em todo o mundo é que aqueles que têm uma chamada de Deus estão olhando para o lugar errado. Se você estudar a história de Reinhard Bonk, procure na internet, compre os livros de Reinhard Bonk, estude a história dele. Bonk era um jovem chamado missionário, chamado por Deus, vocacionado, animado, aquele crente assembleano, aquele crente pentecostal animado que quer fazer a vontade de Deus. Aí ele chega para o pai dele e diz: pai, eu quero ser um missionário, eu tenho em mim a chama ardente. Bonk é alemão, eu tenho uma chama no meu coração. O pai dele disse: Bonk, você não vai ser um missionário, a chamada é do seu irmão, você não vai ser um missionário, eu estou preparando o seu irmão para me substituir. Mas Bonk, mesmo reconhecendo que aquele era o seu pai, um homem de Deus ao qual devemos reverência, submissão e ficarmos debaixo da autoridade, ele não se rebelou contra seu pai, mas ele permaneceu orando a Deus e buscando a Deus, porque quem tem uma chamada no coração sabe que a chamada arde no seu coração. E mesmo que diga que você não tem chamada, você sabe o que está ardendo dentro da sua alma, você sabe.
Jeremias disse: eu vou calar. E Jeremias no capítulo 20 diz a Deus: o Senhor me enganou, o Senhor me fez um opróbrio, as pessoas zombam de mim, eu não vou mais pregar a tua palavra. Aí Jeremias para, depois do versículo 4 ele diz: mas um fogo ardia dentro do meu coração, eu não posso me conter mais, eu vou pregar, eu vou anunciar a Shúria na Massúria Manai. Jeremias diz: eu não pude me conter, o fogo ardeu na minha alma, eu vou falar. Quem tem chamada de Deus, ninguém pode apagar. E bom que recebendo essa chamada, essa palavra do seu pai, permaneceu aguardando, não se rebelou contra seu pai. Se alguém está dizendo que você não tem chamada, não precisa brigar, não precisa brigar. Deus então movimenta Bonk, trabalha na vida de Reinhard Bonk, leva Bonk para um dos países mais perseguidos do mundo. Abra o site da Chamada da Meia-Noite, da Portas Abertas, do pastor André, do irmão André. Leia lá a classificação da Nigéria. Ele é levado à Nigéria, onde lá tem os dois grandes inimigos do evangelho. Quem são? Os pastores muçulmanos fulanis, que andam, eles são nômades e andam de lugar em lugar e matam os cristãos que encontram. E também ali o Boko Haram, igualzinho ao Estado Islâmico, eles perseguem, matam. Na mesma época, uns 2 anos atrás, mataram 200 cristãos no lugar fechado. A mídia não divulga, mataram 200 cristãos. O Boko Haram destruindo toda a Nigéria. Bom que foi para a Nigéria, chamado de Deus, entra na Nigéria, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele botou um propósito no seu coração. Irmão, crente que tem chamada de Deus, se ele usar sanidade mental, ele não faz a obra de Deus. Se ele usar sanidade mental, ele não faz a obra de Deus. Bom que disse: Deus, eu quero 100 milhões de almas. 100 milhões de almas. Ele foi para a Nigéria. Hoje, contabilizado na contabilidade de Bonk, ele já ganhou 45 milhões de almas para Jesus lá na Nigéria. E não foi mandado por nenhuma convenção, foi sozinho para a Nigéria, pregando a palavra de Deus. Quer mais? Ele estava marcando uma cruzada no Sudão. Quando ele marca a cruzada no Sudão, para ir pregar o evangelho, lá na sua sede, e em algumas sedes, escritórios espalhados pelo mundo, ele recebe um envelope, um papel, no inglês muito fraco, muito simples, muito rabuscado, muito bruto. Ele olha o seguinte texto: Senhor Reverendo Reinhard Bonk, não venha para o Sudão. Se o senhor vier, eu vou lhe matar. Assinado Bin Laden. Bonk olhou e disse: agora o negócio complicou. Bin Laden, ele ainda estava vivo. E ele então olhou para os seus auxiliares, os obreiros que trabalhavam com ele, e disse: olha, eu creio na providência de Deus, mas como eu sou fraco, só vai um de cada família. Se for o pai, a mãe fica, o marido fica, a esposa fica. Se for o pai, fica o filho, o marido vai, fica a esposa. Só vai um de cada família, porque quando eles prometem que vão fazer, eles são terríveis. Bom que vai para o Sudão. O presidente do Sudão manda um avião, um jato para buscar o Reinhard Bonk. Ele entra no Sudão. E quando eles vão para a área bem grande, preparado para fazer ali o evangelismo, o exército vem com guias, com detectores de metais, encontra 150 minas instaladas na área onde haveria a cruzada evangelística. O exército vai em todos os lugares procurando ali atiradores que estivessem escondidos, tiram todas as minas. O bom que vai, prepara, ora, começa o culto. Irmão, naquele trabalho que bom que fez para Jesus ali na Nigéria, mais de 100 mil, no Sudão, mais de 100 mil almas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Crente, se for usar a razão, ele não faz a obra de Deus. E então, qual era o inimigo de Bonk? Qual era o inimigo dos trabalhos missionários? Qual é o inimigo do DEPEN do Rio Grande do Norte? Qual é o nosso maior inimigo? Está nesse texto a resposta, já estou no meio da mensagem. E disse-lhe: quem é, Senhor? Paulo, o intelectual, preparado, um homem totalmente conhecedor das escrituras antigas, um homem simples, mas um homem prudente, conhecedor, estudado. Paulo conhecia as escrituras de Deus.
Paulo era um judeu, como fariseu, que tinha trechos enormes das escrituras decorados, mas Paulo não entendia o que estava escrito nas escrituras sagradas. Paulo lia a Torá, Paulo conhecia os mandamentos, conhecia Levítico, conhecia todos textos enormes decorados, mas Paulo não entendia aquilo que estava escrito. Sabe o que é que gera no ser humano quando ele lê um texto e ele não entende? Brutalidade, incredulidade e divisão. O maior problema que nós podemos encontrar num crente caminhando na obra de Deus, ele abrir a Bíblia, ele lê um texto e ele não consegue ler o texto. Mas por que, irmão Marcelo, não consegue se ler o texto? Porque a Bíblia é o único livro para você entender, você precisa ler estando do lado do autor do livro. A Bíblia você só entende se o Espírito Santo de Deus revelar a você cada trecho que está escrito na palavra de Deus. Lendo de forma rápida, lendo como um livro de literatura, você não vai entender nada. Por isso que os professores de história leem a Bíblia Sagrada e não entendem. Por isso que os grandes homens da história da humanidade usam a Bíblia Sagrada. Hitler usou a Bíblia quando estava matando os judeus. Ele usou trechos da Bíblia Sagrada para criticar, dizendo bem, e também usou Lutero, dizendo bem que Lutero disse que os judeus eram porcos. Hitler fazia menção à Bíblia Sagrada, quando ele dizia que os judeus deveriam ser destruídos, ele lia e não entendia. Muitas pessoas leem a palavra de Deus e não conseguem entender. Paulo era um desses que lia a palavra de Deus e não conseguia entender. E ele, quando tem aquele encontro com Deus, quando tem aquele momento com Deus, que ele então aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo trava, uma luz muito forte brilha sobre a sua cabeça e ele diz: Senhor, quem é, Senhor? Ele conhecia toda a literatura de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Ele não tinha comunhão com Deus, ele não tinha prazer na presença de Deus. Era aquele crente que ia ao templo e não derramava a sua alma na presença de Cristo. E ainda mais, era aquele crente que ficava criticando o irmãozinho, aquele irmãozinho da igreja, que quando se fala de Jesus, ele já dá um pulo, já dá um pinote, já fala em línguas estranhas, já diz glória a Deus e aleluia. E alguém diz: não sei para que esse barulheiro todo. Você não sabe, porque você não tem noção do perdão que ele sente na alma dele, a alegria que ele sente na alma dele. Ele sabe de onde Jesus tirou ele, ele sabe onde ele deveria estar. Talvez poderia estar morto nessa hora, poderia estar na prostituição, nas drogas, no crack, mas ele foi encontrado por Cristo e hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Quem é, Senhor? Paulo não conhecia Jesus e disse o Senhor: oh meu Deus, como nós precisamos ouvir a voz de Deus. O pastor disse hoje, pastor Miranda, saudade, como é bom uma igreja que tem profetas que falam a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu estava saindo da presbiteriana e indo para a Assembleia de Deus, eu cheguei num círculo de oração daqueles. Quando eu abri a porta, quando eu chego na igreja, jovenzinho, 14, 15 anos, quando eu vou entrando, quando eu pego na maçaneta para abrir, a irmã Iva estava lá no microfone, a dirigente, e diz assim: homem, eu te trouxe aqui. Eu digo: opa, agora não, Jesus, deixa ela falar aí no seu, não é possível. Eu peguei na maçaneta da porta para entrar, ela brada: homem, te trouxe eu aqui para falar contigo. Eu digo: misericórdia, já vai aí. Que saudade de ouvir Deus falar através dos profetas dele. E tem gente que tem medo. Irmão, tu vai lá na casa do irmão fulano, aqui, ó, irmão, tu vai ali perto daquele profeta, ele vai te revelar teus pecados. Irmãos, se Deus usar um profeta para revelar os seus pecados, você deveria se alegrar, que Deus só revela pecado de quem Ele quer recuperar, usar, encher, ser cheio do poder dEle, para ser um grande profeta e um grande homem de Deus na face da terra. Se Deus quiser falar com você, corra aos pés de Cristo, diga: Senhor, fala comigo, Senhor, me diga que eu sou um pecador, me diga que eu estou frio, que eu estou cru, que eu estou morno, mas fale comigo, pelo amor de Deus. Jesus, fale comigo. Se Jesus falar com você, é para recuperar sua alma vazia, tirar você da tristeza, tirar você da amargura. Tudo passa quando Jesus fala, as trevas passam, a noite passa, a dor passa. Quando Jesus fala, a alma tem esperança de levantar até mesmo da morte. Diga nessa noite: Jesus, fala comigo. Ora na machuri amanai.
por favor, permita-me. Diga assim: Jesus, fala comigo. Diga: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Lembra do hino que diz? Tão lindo. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Com tua bondade fica ao pé de mim. Meu coração, pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Amém? Deus quer falar com você, diga glória a Deus. E o texto diz para nós, olha só, versículo 7, versículo 5. Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O mundo não está perseguindo você, jovem universitário. Eu trabalho com adolescentes e jovens, e os jovens da nossa igreja têm sido avassalados na faculdade. Os professores de história, não todos, história, filosofia, biologia, têm destruído os argumentos dos nossos jovens. Então eu tive que montar uma série de estudos chamado Apologética Teen, onde eu falo sobre questões, principalmente sobre ateísmo, sobre a biologia. Tive que estudar biologia profunda, porque minha área é exatas. Tive que estudar astronomia. Tive que estudar assuntos que não eram da minha praia, apesar de gostar de física e matemática, e preparar os nossos jovens para voltarem para a faculdade, estudar sobre islamismo, ler textos do Alcorão, para que os nossos jovens pudessem voltar para a escola e ter argumentos para debater com seus professores. Meu filho Marcelinho, de 12 anos de idade, chegou em casa e disse: pai, o professor de história disse que o islamismo é a religião da paz. Ele disse que essa bondade, esses homens que fazem maldades, eles são homens radicais que não entenderam o islamismo. Eu peguei e preparei um folder bem bonitinho, com os versículos lá do Alcorão. E um deles diz assim: aos inimigos de Alá, golpeai-os no pescoço. Está escrito desse jeito que eu estou lhe dizendo: aos inimigos de Alá, golpeai-o no pescoço. Por isso que os muçulmanos, quando matam seus inimigos, a forma mais fácil, quando eles têm tempo, eles matam arrancando a cabeça e seguindo os preceitos de Alá, que está escrito no Alcorão. Preparei com os versículos, não da Bíblia, do Alcorão. Leve para o seu professor. Aí meu filho animado, papai preparou, né? Meu filho orgulhoso, assim, por eu ser pai dele. Agora eu vou pegar meu professor de história. Preparou ali o folder, levou para a escola, entregou ao professor de história na hora da aula de história. Disse: professor, leia aí e veja aí se o islamismo é a religião da paz. E antes de entregar ao professor, ele entregou uns 5, 6, 10 aos seus coleguinhas, folders daqueles que eu preparei, com os textos do Alcorão. Quando o professor de história olhou assim, disse: que é isso, Marcelinho? Que é isso aqui, Marcelo? Não, o senhor não disse que era a religião da paz? Olha aí o texto do Alcorão dizendo paz. Misericórdia, não, pode não. Que é isso? Não vou falar isso aqui não. Você fez isso aqui? Fiz. Meu filho, eu não sei, meu Deus. Meu filho gosta de provocar. Eu dei para o senhor, viu, professor? E já espalhei na sala de aula também, viu? Já dei para o senhor e dei para a sala de aula também. Misericórdia, não. Recolhe da sala inteira. Recolheu todos os folders. Deu a ele. Chamou a diretora da escola e disse: olhe, esse material aqui não pode falar aqui na escola. Eles não dizem que querem debate. Eles não dizem que querem um Estado laico, que querem um Estado de debate. Não tem debate não, irmão. Sabe por quê? Nós temos ao nosso favor a verdade incontestável de Deus. Se você for para um debate com qualquer ateu, com qualquer professor de história, de filosofia, e levar os fatos deles, você prova que eles estão errados, porque eles dizem que são bonzinhos, queremos tolerância. Eles estão intolerantes, eles não gostam da cruz de Cristo. Não é de você, jovem, que ele não gosta. Não é da professora de história que é crente que ele não gosta. Não é de Marco Feliciano que ele não gosta. Não é talvez do pastor Francisco Eurico que ele não gosta. Eles não
gosta do nome de Jesus, porque assim como Paulo, quando ele encontra com Cristo, Jesus estava dizendo para ele assim: Paulo, Paulo, e ele disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo, você não está perseguindo Pedro, você não está perseguindo João, você não está perseguindo a igreja. Paulo, você está perseguindo a mim, Paulo, e você vai ver só, Paulo, você está recalcitrando, Paulo, você está dando coice, Paulo, não adianta, Paulo, o aguilhão é de ferro e é pesado. Se você tentar se levantar como um boi, você vai ser ferroado, Paulo, você está se levantando contra mim. E ele estava se levantando, mas Jesus, que é misericordioso e bom, e gosta de recuperar até aqueles que são inimigos dele, nem sabe por que são, ele tem um encontro com Paulo e transforma Paulo no maior missionário da história da igreja primitiva, porque quando um homem se encontra com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, ele tem a sua vida transformada. Você tem do seu lado a verdade. Pilatos chega para Jesus e diz assim: o que é a verdade? Pilatos não sabia o que era a verdade. A verdade é Cristo, que disse que nós temos do nosso lado a verdade, quando a verdade nos liberta. O mundo não gosta de você, porque quando olha para você, lembra que é pecador. Imagine um deputado, não tenho nada contra deputado, tenho amigos deputados, prefeitos, mas alguém assim, poderoso, importante, com muitos anéis, com muita formação, com muitos graus, muita empresa. Você chega para ele com a mensagem do evangelho e diz assim: Senhor, o Senhor é rico, poderoso, formado, mas sem Jesus, ó, o Senhor não tem nada na sua vida não, o Senhor precisa de Jesus. Já pensou? Aquele irmãozinho simples, trabalhando na casa do irmão, e diz: Senhor, seu doutor, o Senhor precisa de Jesus, viu? Eles ficam em parafusos. E para terminar eu quero dizer, lá em Santa Cruz tem um irmão chamado Ari, que é bem evidência disso que eu falei nessa noite. Ari fazia pedagogia lá em Santa Cruz. Podem procurar em Santa Cruz o irmão Ari, ele confirma essa história para vocês. E quando estava lá, foi entrando na sala, o professor de pedagogia olhou para a sala assim e disse: ih, tem muito crente aqui, o negócio aqui não vai prestar não, porque crente quando se junta, né? E ele disse assim: olhe, quero dizer a vocês, primeiro dia de aula, quero logo dizer a vocês, crentes, que entrem na sala, mas deixem Jesus do lado de fora. Desse jeito, numa universidade, deixe Jesus lá fora. Aí o irmão Ari disse: que é isso, Jesus? Não, se Jesus for sair da sala eu também saio. Não, professor, não, que história é essa? Aí Ari falando com o professor: não, professor, não. Aí começou o burburinho na sala. Aí o professor disse assim a Ari e aos jovens: tá bom, estão insistindo, façam um trabalho para provar que Deus existe. Isso é absurdo. Para você provar que uma coisa existe, você tem que usar um método científico. O método científico exige que você observe, que você experimente e que você possa ver os resultados. Como é que você vai provar que Deus existe? Não tem como provar que Deus existe. Para provar que Deus existe, eu precisaria tirar uma parte de Deus, colocar dentro de um tubo de ensaio, colocar um reagente e ver se acomodava. Não tem como provar que Deus existe. Se você provar que Deus existe, Ele não é Deus. Não tem como provar a existência de Deus. Não tem como provar cientificamente. No método científico, não. E ele diz: se vocês provarem que Deus existe, então eu acredito nele. Eu deixo Jesus entrar na sala de aula. Aí ele foi para casa e disse: meu Deus do céu, e agora, Jesus? Como é que eu vou provar? Aí eu vou fazer um trabalho. Preparou um trabalho, organizou o trabalho, dividiu a equipe. Os crentes contra os outros da sala. Parecia aquele filme Deus Não Está Morto, né? Os crentes se juntaram todos ali, já estou terminando. E então prepararam o trabalho. Aí no dia de apresentar, o irmão Ari foi para a frente, botou um papel atrás, uma cartolina, escreveu no quadro e começou a falar. Quer dizer, alguns outros alunos falaram. Aí chegou a vez de Ari falar. E Ari era o último a falar. E Ari é aquele crente pentecostal, irmão, sabe? Aquele da canela de fogo, irmão. Quando fala de Jesus, o coração dele aquece. Aí ele começa a falar: sim, boa tarde, senhores, professor, colegas de trabalho. E começa a falar de Jesus. E começa a dizer de Jesus. E começa a falar das maravilhas de Jesus. E começa a falar de Jesus. E depois de tantos minutos, ali começa a se alegrar, irmão. Porque crente, quando fala de Jesus, oh meu Deus do céu, começa a se encher. E ele começa a falar de Jesus. E começa a pular, se hipnotar. Porque Jesus, e na sala de aula, porque Ele é o grande, Ele é o Criador do universo. E ele começa a se encher. Aí uma aluna que estava do lado de Ari puxa assim a camisa: Ari,
Tu está na sala de aula, Ari. Tu não pode falar isso não, tu não está na igreja não. Eles, me larga, menina, que agora que eu estou cheio que eu vou dar lugar. Porque Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Ele nasceu, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e começou a se encher. E foi, e terminou o trabalho. Aí quando terminou de falar, aí bateu um frio em Ari. Ele disse, meu Jesus, que foi que eu fiz? Jovem, aprenda. Você não está sozinho. Deus nunca vai deixar você ficar envergonhado. Nunca, nunca, nunca. Pergunte aqui no púlpito, qual desses homens de Deus já passaram vergonha? Jesus nunca abandona aquele que é fiel a Ele. Ari bate o frio, e na hora que bate o frio nele, a turma dele senta. Lá vem o professor ateu. Chega na frente, a expectativa era grande, e o professor diz assim: glória a Deus. Professor ateu, glória a Deus. Agora eu sei que Deus existe. Um jovem, um crente, sozinho contra todos, ele não está desamparado. Ele está com Jesus. O seu inimigo não é seu professor da faculdade. O seu inimigo não é o Estado brasileiro. O seu inimigo não é o PT. O seu inimigo não é o PSOL, não é o PCdoB. O seu inimigo não são os ateus. O seu inimigo é o diabo que arquiteta todo esse mundo contra você. Ele levanta o seu pai, levanta a sua mãe. Ele levanta o seu patrão. Ele levanta o seu colega da faculdade. Ele levanta os seus amigos. Afastam tudo de você. Ele afasta tudo para ver se você morre sozinho, para ver se você nega, para ver se você desiste. Não desista. O diabo está se levantando contra você, mas você não está sozinho. Jesus disse: Saulo, por que você me persegue? Agora te levanta e vai à rua chamada direita, e eu te mostrarei o quanto haverás de padecer por mim. E Deus enche Paulo de graça, enche Paulo de poder. Paulo era inimigo, mas se tornou um grande arauto de Deus. Você nessa noite saia daqui sabendo, faça a obra de Deus, mas você nunca estará sozinho. Ele tem escutado as suas lágrimas. Ele tem ouvido a sua oração. Aquela oração que você pensou que ninguém ouviu, está escrito na agenda, no caderno dele. E na hora certa, Rashuri Amassuri Amanai, ele vai se levantar com providência. Salmo 12:5. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Deus vai se levantar em prol de você, para você fazer a obra dele. A obra não é sua, a obra é de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, glórias ao Senhor. Este é o Jesus que nós anunciamos. Amém?